Grande Fala aí. Felipe, E aí, tudo Bernardo, bom? tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui Tranquilo? que eu não sabia como é que ficava a imagem aí na parte de baixo. E aí, tudo bem? Olha, Beleza. tudo bem, eu não tô nem acreditando que eu consegui puxar essa celebridade nacional para minha live. Pô, celebridade nada, cara. Pô, que isso? Você não precisava nem ter feito esforço nenhum, era só chamar. Se quiser chamar todo dia, eu venho, não tem problema, não. Que, aliás, E as tuas aí? lives estão sensacionais. Hein? Eu tô sempre que eu posso, eu entro lá, está bom. É engraçado, né? Que nesse período de confinamento, a sensação que eu tenho é que a gente está trabalhando mais do que antes, né? Cara, eu vou te falar que, assim, eu tenho certeza que sim. Pegando menos trânsito, tal, mas eu tenho trabalhado muito. Eu acho que é uma forma até de fazer com que isso passe mais rápido, né? Eu acho que Sim. ocupar o tempo, ocupar a cabeça e tal. Então, eu tenho trabalhado bastante. Tenho gravado muito em casa, montei aqui Não, um, você tá um fazendo live todos os estúdiozinho dias, né? todo Eu até dia. indico, desde já, todo dia você está fazendo live, né? Todo dia às 15 horas. Eu fiz uma seleção de temas aí com o pessoal que me segue. Coloquei lá uma caixinha daquela de perguntas, na verdade, para Então, sugerir com o temas. pessoal que te segue, não, com a multidão que te segue, né? Porque tem gente, tem um monte. Eu estava pensando nisso no outro dia. Tinha um aluno lá falando que ele achava que eu era o professor que ele seguia, que tinha mais seguidores. E aí eu falei para ele, cara, tem vários professores aí com muito mais seguidores do que eu. Eu tenho um número razoável, mas tem muita gente aí com muito mais seguidor. Mas Ó, eu tenho feito essa live há todo quem dia. diga que o próximo BBB você vai ser chamado. Se tiver a celebridade, você vai... Pô, tô fora. Tô fora. Prefiro só fazer na live. Só. O máximo de exposição é esse aqui. Só essa parede branca aqui atrás, mais nada. Então, muita exposição, não dá. Não dá mesmo. Pô, tá louco. Mas você que tá aí Pô, fazendo um bom, trabalho bacana também, cara. Eu tenho acompanhado e é legal, porque eu acho que foi uma mudança de perfil seu e acho que isso se deve também à situação do coronavírus aí. Eu acho que você estava mais quieto ali é na verdade. sua, advocacia, IBMEC, Emerge, tal, e aí de repente começou a fazer as lives, mudou a foto do perfil, a gente percebe É essas porque, coisas. cara, é aquele famoso ócio criativo, né, cara? Quando você tá em casa, você tá começando a refletir assim, das coisas, você fala, bom, acho que tem coisas que de repente tem que mudar, dar uma melhorada, né? Assim, É verdade. assim, até um tema, talvez, aí, para uma live futura, é exatamente a mudança que eu acho que a advocacia vai ter que implementar aí com esse coronavírus, com essa ideia de É, confinamento e com a evolução social como um todo, né? A gente vê muitos advogados um pouco mais restritivos a essa ideia de uma maior integração, né, com outras verdade. pessoas e discutir ideias. Eu acho que esse é o caminho. Eu refleti muito nesse período aí de confinamento. Eu acho que realmente é o caminho sem volta. E aí eu obviamente estou engateando. Você já está lá no nível máximo. Eu estou engateando ainda, Cara, estou e começando. assim, é uma coisa que eu acho interessante, cara, e eu acho que tem a ver com o fato de você estar aí também fazendo live e tal. Eu ontem estava assistindo uma live, Só um segundo. eu não sei, Grande Décio, grande professor Décio acabou de entrar aí. Grande abraço, irmão. legal, o Luiz Luiz Gustavo também está aí. Gustavo. Pô, Mas eu estava assistindo uma live ontem, eu não me lembro agora quem era, mas era alguém junto com o Rubens Casara. E aí perguntaram, a pessoa perguntou lá para o Rubens, é, a pessoa estava contando uma história, na verdade, estava dizendo que estava na Alemanha, e o José Roberto de Melo Porto aí também, Zé professor de processo Roberto. civil. José Roberto também está fazendo umas Gente lives boníssima. legais. Apareceu no Tá, cara. RJTV, fez uma live com o presidente do Tribunal de Justiça. Não, Aí a o cara live tá dele demais, apareceu assim. no RJTV, cara. O negócio Porra, é. o cara é Pô, e aí patente alta, cara. veio aqui assistir a gente. Aí, tá te sacaneando, falando que você tá cada vez mais rico e mais bonito. Ainda bem que é contigo. Você que é o anfitrião, E nenhum nem outro, quer dizer, que era mentira reinando, né? Mas Zé Roberto, grande amigo. com certeza, gente boa pra caramba. Mas enfim, então eu tava vendo a live e aí a pessoa tava contando uma história lá da Alemanha, dizendo que tinha ido numa reunião com vários professores lá na Alemanha e que perguntou nessa reunião para os professores como é que o judiciário via, ou como é que a advocacia e tal via a produção da academia, se era útil, se não era e tal. E aí um professor lá alemão disse
que não, que assim, a advocacia e o judiciário viam muito pouco a produção da academia, que isso colaborava muito pouco. E eu tenho percebido nesses dias que talvez por causa do confinamento, várias pessoas que hoje estão na academia, né, eu já estive lá e hoje estou menos, mas as pessoas que estão na academia estão colocando esse conhecimento aqui do lado de fora, né? Então, eu assisti Sim, lives suas aí discutindo temas que dificilmente se vê na prática, dificilmente se vê nos manuais e tal. Então, eu acho que é importante isso. Acho que realmente esse momento que a gente está passando de extrema dificuldade vai trazer mudanças de comportamento, de forma de agir, que vão ser mudanças bem relevantes e que talvez permaneçam aí a médio e longo prazo, algumas delas. Então, acho bacana. E acho que esse negócio da live, que essa exposição, encontros que são encontros talvez previsíveis ou talvez não, né? Que é uhum, legal, né? Você ter exatamente. essa oportunidade, né? Você vê o Zé Roberto, por exemplo, é um cara que está fazendo lives com várias pessoas que não são previsíveis, né? O presidente do TJ fazer uma live no Instagram não é É, algo previsível, né? Então, acho que é bem legal isso, cara. Acho que o pessoal daquela editora eu acho. Tiran também tem feito várias lives muito legais, então eu tenho assistido lá quando eu posso e levando gente da academia, gente que jamais estaria discutindo as coisas na internet ali numa live, mas que está ali porque hoje é a voz dela, né? Se não vier para cá, não vai ter muito para onde falar, pelo menos nesse Hoje período agora. hoje até teve uma muito boa, com o professor Luiz Greco, foi a professora Heloísa Estelita, lá da FGV de São Paulo, Aham. fez a live, foi muito boa, bem legal mesmo. Essa eu não Eu acho que, assisti. eu acho que essa democratização do conhecimento vai ser cada vez maior. Eu acho que esse confinamento, acho que deu um empurrão nisso. Pra DTM. Eu mesmo confesso que eu tinha um pouco de reserva com relação a isso, porque você se expõe, né? A verdade é essa. Mas eu acho Ah, que, enfim, isso faz parte. Vocês aí que, volto a dizer, você que já está acostumado a essa exposição, esse nível alto de exposição há um tempo, tira isso de letra. Mas eu é, confesso que ainda estou meio patinando, entendeu? mas você sabe que assim, embora eu tenha aí 60, sei lá, 68 mil seguidores, e no Facebook mais de 100 mil na página, eu tento manter uma certa privacidade da vida privada, né? Eu tento não Uhum. misturar muito as coisas. Eu tenho esse perfil de professor mesmo, de quem trabalha com curso preparatório e tal, quem foi professor de graduação durante muitos anos, mas e aí vim juntando um público nesse período, mas eu tenho dificuldade com essa coisa também, de não consigo ainda, talvez consiga um dia, mas esse de fazer stories o tempo todo, agora eu estou aqui almoçando um frango assado com uma farofa Não e dá, aí tal, e não aí, dá. então, Aí. o meu perfil tem muita informação, muita coisa, mas pouca exposição mais pessoal, eu prefiro assim. Bom, gente, então, Felipe, vamos lá. Vou só fazer aqui de novo. Outro convidado aqui que eu tenho que me apresentar mais do que apresentar meu convidado, mas enfim. Então, quer dizer, Felipe Novaes, grande professor de direito penal, né? Volto a dizer, celebridade do direito penal. Não tem ninguém que não conheça. Não tem um aluno meu que não conheça você, Felipe. Certamente tem vários seus que nunca ouviram falar em Bernardo Braga, mas nenhum aluno meu que passou por mim não conhece Felipe Novaes, advogado criminalista, autor de diversos livros aí, e acima de tudo, eu sempre faço questão aqui de dizer isso para quem quiser ouvir sempre, um dos grandes culpados de eu ir para a vida acadêmica, né? Felipe foi meu diretor de direito lá na finada UGF, né? Universidade Gama Filho, foi onde eu comecei a dar aula, e foi ele que me deu oportunidade lá com o professor da época de processo penal. Eu me lembro de conto essa história sempre também, me lembro até hoje. Obviamente que eu não vou citar nomes, mas enfim, teve um acidente de caiu no ônibus, eu acho uma coisa dessa, não pôde pegar a turma de processo penal e aí me ligam, eu tinha mandado o currículo para o GF, né, para você e tal, mandei o currículo e tal, aí me ligam do GF e falam assim, professor Bernardo, eu falei assim, eu, professor? Aham, professor Bernardo, lógico. Então você pode começar daqui a um mês? Posso, não tem problema nenhum, vamos embora. E aí eu acho que a vida acadêmica começa meio assim mesmo, assim, muitas vezes É, você não... Eu tinha acabado de entrar no mestrado, né, de Direito Processual na UERJ, e aí o negócio vai assim, escalonando, mas eu agradeço muito, Felipe, volto a dizer, por ter sido um entusiasta da minha vida acadêmica lá no início, e obviamente por sempre estar aí junto, sempre que preciso aí, agradeço de antemão isso tudo que você enfim, sempre fez aí pela gente e pelo direito penal como um todo também. É... deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Eu acho que
o tempo que eu trabalhei lá na Gama Filho, né, na finada Gama Filho, eu ia dizer saudosa, não sei, mas o tempo que eu trabalhei lá na Gama Filho foi um tempo que me deu, eu acho que é saudosa, assim, mas que Saudosa. me deu oportunidades que eu provavelmente não vou ter no resto da minha carreira profissional. Mas me deu oportunidades de fazer esse tipo de coisa, né? De, naquela tentativa de oxigenar lá o corpo docente e de melhorar o nível do curso de Direito, que na época estava muito ruim inicialmente, a oportunidade de descobrir bons professores e de dar oportunidade para pessoas que estavam começando, muito semelhante ao que aconteceu comigo, né? Comigo aconteceu dessa forma também. Eu comecei dando aula lá, e na época o diretor do curso de Direito era o Fux, ele era desembargador, agora é ministro, e eu bati na porta dele, porque eu o conheci por causa do Afrânio Silva Jardim, e aí eu bati lá na porta e pedi uma oportunidade. Falei, ó, se você puder me dar uma oportunidade aí. E aí eu tinha 21 anos de idade, tinha acabado de me graduar, não tinha nem entrado na pós-graduação, ele me perguntou se eu tinha mestrado, e aí eu tive que dizer para ele que eu só colava grau no mês seguinte. E aí e ele me deu a oportunidade de começar a dar aula, e pouca gente sabe disso, e na época ele chamou um assessor dele lá, olhou qual a matéria que está sem professor para o semestre agora que começa, e aí era TGP, e eu comecei dando aula de TGP, e depois é que eu consegui ir para a área penal, que era a minha vontade. Mas enfim, depois eu tive a oportunidade de estar sentado lá naquela mesma cadeira onde ele estava no dia que eu fui lá, e de dar oportunidades. Eu me lembro do dia que você foi lá a primeira vez, meu irmão que te levou lá, e aí eu te Verdade. conheci e fiquei com o teu currículo, e logo depois teve essa oportunidade, como aconteceu com o Luiz Gustavo e com tantos outros professores que eu lancei lá na Gama Filho, que hoje estão em várias universidades. A minha própria equipe de coordenação lá hoje coordena a Mackenzie, coordena São José, tem gente na coordenação da Veiga de Almeida, enfim. Sim. É. Talvez eu seja o único de todos que saiu da academia e falou, não, eu vou para curso preparatório, eu vou escrever, Fala assim, eu isso vou aqui não fazer dá, não, outra é coisa, muito mas chato. eu não vou É ficar aqui não, que eu brincadeira. botei muita gente doida aqui, deixa esse pessoal agora aí se virar. A certeza é Brincadeira. que vai dar É, zebra, né? verdade, Mas verdade. enfim. Mas é Então, isso, quer vamos lá. dizer, então, feita essa breve introdução aí, até um pouco mais longa, mas é o carinho aqui, às vezes faz a gente se alongar um pouco nessas introduções. Nosso objetivo na live de hoje é exatamente analisar eventuais inconsistências do pacote anticrime, né, principalmente das alterações do direito penal, esse é o nosso objetivo, por isso que eu trouxe o Felipe aqui. E a gente, assim, o Felipe acompanhou algumas das lives, ele viu que certamente tem temas que são temas mães, que, enfim, que demandam horas e horas de discussões. Então a gente tentou aqui só para, enfim, explicar aqui para os viewers, a gente tentou aqui na nossa live de hoje pegar uns temas que talvez não fossem temas para ficar falando muito de forma alongada, ou 2 horas, assim, mas temas importantes, relevantes, que alteraram de forma, Uhum. muitas vezes até de forma grande, né, o direito penal, e que a gente vai trazer aí um pupurri disso e fazer as críticas aí sob a luz do princípio da proporcionalidade. Esse é o nosso objetivo aí na live de hoje. Então, quer dizer, quem está acostumado a participar aqui da live sabe que eu pouco falo. Então, quer dizer, o convidado é que tem que aparecer mesmo e a gente vai, em determinados pontos, a gente vai discutindo coisas importantes. Então, estou perguntando aí de novo, o tema da live é esse: é analisar as principais alterações tópicas do direito penal, a partir do pacote anticrimes, e eventuais inconsistências sob a luz do princípio da proporcionalidade. Então, Felipe, eu passo a palavra aí. Enfim, a gente vai discutindo aí ao longo dos temas e das questões. Beleza. Eu acho que só de início, né, até porque eu acho que a gente tem um público variado, a gente viu aí grandes professores, mas também eu vi alunos e ex-alunos e tal aparecendo. Eu acho que o princípio da proporcionalidade, Bernardo, ele é um princípio muito relevante e, ao mesmo tempo, meio maltratado. Assim. É um princípio que a gente percebe que os autores, quando muito, escrevem ali uma página e meia sobre aquilo, quando escrevem. Né? E, na verdade, me parece que é um princípio fundamental, um princípio que está ligado diretamente à ideia de Estado democrático de direito, e um princípio, e aí, no que diz, por exemplo, o professor Klaus Roxin, é um princípio que está diretamente ligado, inclusive, à própria ideia de direito penal subsidiário aos outros ramos do direito, de um direito penal que deve respeitar a ideia
de proteger bens jurídicos somente quando necessário, né? O professor Cláudio Joaquim escreve no livro dele que a fragmentariedade e a subsidiariedade do direito penal, na verdade, derivam da proporcionalidade, porque não seria proporcional que o direito penal fosse utilizado sempre, né, para tutelar integralmente bens jurídicos ou para proteger esses bens jurídicos de qualquer tipo de dano, de qualquer tipo de lesão, e não só daqueles mais importantes, né, tendo em vista a ideia de que a pena é aflitiva, que a pena gera danos que são muitas vezes irreversíveis para quem sofre a aplicação do direito penal. Então, me parece que a proporcionalidade é, sem dúvida, um dos princípios mais importantes do direito penal, porque, por meio dela, a gente vai ter balizas para aplicar o direito penal. Por meio desse princípio, balizas para criar as leis e também para aplicar o direito penal. Naquela ideia que é mais normal na doutrina, né, de que a proporcionalidade se divide em 3 momentos. A proporcionalidade pré-aplicação da lei, ou seja, no momento de formação da lei, depois a proporcionalidade no momento da aplicação da lei e a proporcionalidade pós-aplicação da lei, que é no momento da execução, ou seja, em todos esses momentos, o princípio da proporcionalidade ele aparece ali. O Ferraioli chama de pré-determinação, determinação e pós-determinação. Então, são 3 momentos de incidência do princípio da proporcionalidade. O Bittencourt também cita isso, né? Proporcionalidade para o legislador, a proporcionalidade para o juiz e depois para o juiz, de novo, na fase de execução, mas também para o diretor do presídio, se a gente for pensar no procedimento por prática de falta disciplinar, na sanção aplicada, enfim. Essa proporcionalidade ela tem que estar presente em tudo isso. Aí, Felipe, nesse ponto, desculpa, já te interrompendo, mas eu quero trazer aqui discussões, enfim, para a gente. Eu quero ouvir sua opinião acerca disso, porque eu, assim, particularmente, até na minha tese de doutorado, eu sou do direito à admissão da prova do acusado no processo penal brasileiro, essa é a minha tese. Eu puxo um capítulo, basicamente, para criticar o ativismo judicial, principalmente dessa forma intensa que a gente vem, enfim, vislumbrando no ordenamento jurídico brasileiro recentemente. E aí, obviamente, quando a gente critica o ativismo judicial, a gente sempre vai passar pelo princípio da proporcionalidade, né? Então, quer dizer, até o Duor, que sempre reclamou, sempre criticou o ativismo judicial, né? Disse que era a forma do juiz impor aos outros poderes a sua própria visão de justiça, né? A sua própria vontade, então que muitas vezes se torna algo arbitrário. Aqui no sistema brasileiro, o professor Lênin Streck, vira e mexe, também reclama, enfim, do ativismo judicial, e essa aplicação da proporcionalidade meio descontrolada, quase como aquela crítica também do professor Lênin Streck de panpsicológico, para afastar normas, etc. Então, eu já assim, faço um questionamento para você, e eu quero saber o que você acha, até onde pode ir. E aí, obviamente, no momento do momento judicial de aplicação da pena, até onde pode ir a proporcionalidade, qual é o limite de atuação do princípio da proporcionalidade pelo juiz no momento da aplicação da pena. Porque eu acho, assim, não tenho dúvida nenhuma de que ele é extremamente importante no momento da criação da pena, o princípio da proporcionalidade, né? Isso dentro dos critérios de escolhas de políticas criminais pelo nosso legislador, né? Que são, obviamente, legitimados para isso através do voto, né? E aí eu te questiono até onde o juiz pode ir no momento lá da dosimetria da pena, entre se ele pode afastar uma pena muito alta em razão do princípio da proporcionalidade, se ele pode aplicar pena de outro crime. Então, quer dizer, esse é o caso que acontecia muito, né? A defensoria, que se eu não me engano, é o crime de tráfico de entorpecentes e tráfico e venda de produtos. Eu não me lembro qual o produto, mas 273. havia 273, isso, não é? Enfim, que havia a possibilidade de se aplicar a pena do tráfico, que ela conseguia ser menor do que a pena do outro delito. Então, quer dizer, eu queria que você falasse brevemente acerca disso, para depois entrar nas mudanças propriamente ditas. Bernardo, é delicado, né? Eu vou iniciar a resposta da pergunta reproduzindo um diálogo que eu estava tendo uma vez numa sala de professores com Alexandre Câmara. Eu estava lá no curso, o Alexandre Câmara ele dá aula lá no mesmo curso que eu, e aí a gente estava conversando na sala dos professores exatamente sobre isso, e a gente acabou concluindo a conversa
chegando à conclusão de que talvez seja melhor hoje ser conservador do que ser moderno. Então, que nós, tanto eu quanto eles, que sempre fomos professores que tentamos ter um discurso moderno na análise do direito e tal, diante de um ativismo que não tem limites, a gente acaba se tornando conservador, em nome da manutenção da Constituição, em nome da manutenção das leis e assim por diante. Da segurança jurídica, né? Exatamente. Mas, por outro lado, né, eu acho que em situações... É porque é difícil fazer essa análise, né? Mas me parece que em situações de falta de proporcionalidade entre tipos penais, considerando a proteção do bem jurídico, porque, na verdade, né, quando a gente fala em proporcionalidade para a aplicação da lei, a gente não pode esquecer que se eu preciso usar o princípio da proporcionalidade na aplicação da lei nesse sentido, de afastar uma determinada pena para aplicar outra, é porque esse princípio foi violado no momento anterior. E aí, se ele foi violado no momento anterior, a gente está falando de uma lei que, embora esteja vigente, que embora tenha passado pelo processo legislativo, que embora traga nela a representação do Congresso Nacional, a sanção do presidente e tal, ela viola um princípio de direito penal, ela viola um princípio que busca esse equilíbrio dentro do direito penal. Então, me parece que talvez a limitação seja exatamente essa, né? A análise da proporcionalidade enquanto a proporção de uma proteção de um bem jurídico por um tipo penal e a sanção penal que vai ser imposta a ele é uma análise que eu diria quase que empírica, né? Eu vou olhar para o bem jurídico, vou falar, olha, qual é o bem jurídico? É aquele ali. Qual é a lesão causada a ele? É essa aqui. E aí, dentro de uma valoração que vai partir de pressupostos individuais, eu vou dizer, eu acho que essa pena é proporcional. Eu posso dizer que eu, particularmente, acho que a pena de 2 a 8 anos para tortura é proporcional. Mas se eu comparo com de outros crimes, não. Então, em primeiro lugar, tem essa proporcionalidade interna do crime. Qual é o bem jurídico, qual é a conduta lesiva, qual é a sanção penal imposta a ele. Só que o ordenamento jurídico é um só, e aquele tipo penal faz parte de um sistema. E aí, quando eu vou analisar essa proporcionalidade dentro do sistema, eu vou perceber que a pena da tortura ser 2 a 8 anos é incompatível com a ideia de que a pena do roubo simples é 4 a 10. O roubo simples, ainda que tenha violência ou grave ameaça, tem no máximo uma lesão corporal de natureza leve, porque se for grave já tem uma qualificadora. Então eu já percebo que há uma desproporção entre esses tipos penais. E aí me parece que essa análise feita pelo juiz no momento da aplicação da pena, ela deve passar por esse tipo de aspecto, ou seja, uma análise de se aquele tipo penal, na proteção daquele bem jurídico, dentro de uma interpretação da lei como um todo, vai ultrapassar outros limites, como a seletividade, vai esbarrar em outros aspectos que vão fazer com que aquele ordenamento represente alguma coisa que não é simplesmente a proteção do bem jurídico, a aplicação de uma sanção. Ou seja, eu estava lendo esses dias, agora eu não me lembro se foi, acho que foi no Nilo com o Zaffaroni, e aí eles falando dessa questão valorativa da análise do princípio da proporcionalidade dentro da proteção lá do bem jurídico. Né? Aquela ideia do Zaffaroni de que a aplicação da pena é sempre irracional. Então, essa irracionalidade ela não se justifica com base na proporcionalidade, mas que ela deve ser sempre, se tentar uma irracionalidade mínima. Então, essa irracionalidade mínima seria buscar essa fato que eu quero punir e a pena que eu vou aplicar ali. Isso, a princípio, pelo legislador. Se o legislador falha nisso, e eu acho que esse exemplo que você deu do 273 é um exemplo bem claro disso, mas se o legislador falha nisso, me parece que o juiz pode sim aplicar, pode sim buscar recuperar essa proporcionalidade, mesmo que isso signifique ele deixar de aplicar um determinado tipo penal, ou a pena desse determinado tipo penal, e aplicar de outra. Mas me parece que isso tem que ser feito, primeiro, sempre com base em outro dispositivo legal, que represente também a vontade da legislação, que é uma situação muito semelhante àquela. Então, o bem jurídico é o mesmo, muito. O perigo de lesão ao bem jurídico é equivalente, então eu tenho um perigo de lesão ali proporcional, ou às vezes até desproporcional, só que no sentido contrário, ou seja, no sentido de ratificar ainda mais a falta de proporcionalidade, que me parece que é o caso.
né? Você imagina, o tráfico de drogas e o crime de falsificação de medicamentos, lá do 273, eles têm o mesmo bem jurídico, se você for pensar, né? É a saúde pública. Então, bem jurídico igual. Ambos são crimes de perigo abstrato. Então, são crimes que, quando praticados, não causam um dano direto a ninguém ou não exigem esse dano direto a ninguém, são crimes de perigo abstrato. Dentro da falsificação de remédio, você tem lá uma modalidade equiparada em que vai ser vendido um produto ou comercializado um produto que não foi falsificado, mas que está sendo comercializado com infração de normas administrativas. Não tem registro da Anvisa, não sabe quem foi que enviou e tal, o que eu tenho dúvida até da própria equiparação com a falsificação de medicamentos ali. Já me parece que ali já há um problema de proporcionalidade, né? Eu tô vendendo um medicamento real. Eu estou vendendo um medicamento que é de verdade, que foi produzido lá pela fábrica, mas eu não tenho. Vou te dar um exemplo concreto, né? Eu espero que ele não esteja assistindo a live, que ele vai ficar chateado, mas na semana passada, o meu pai me manda uma mensagem com um print de uma conversa num grupo, dizendo assim, um tipifique, tem crime nisso aí? Aí Tipifique é ótimo. Era uma mensagem de uma conhecida dele, dizendo assim, o meu vizinho trabalha num laboratório e ele está vendendo teste do Covid. Quem quiser comprar, entra em contato comigo. Aí ele me mandou aquilo, tipifica. Aí eu fui direto para o 273. E lá nas modalidades equiparadas de 273, tem saneantes, cosméticos e uso em diagnóstico, substâncias que têm um uso em diagnóstico. Então o teste é usado num diagnóstico. A princípio, eu encaixei ele ali. Aí fui olhar, ele não é falsificado, ele é real, o cara trabalha no laboratório, e aí eu fui analisar aquelas modalidades equiparadas lá do parágrafo 1º B, que é esse aí que o STJ chegou até a reconhecer a falta de proporcionalidade. Aí analisei lá as hipóteses e falei, tá aqui, ó, vender sem autorização, vender tendo a procedência desconhecida, vender sem registro, sem autorização dos órgãos competentes e tal. Aí eu mandei para ele, olha, pai, a princípio caracteriza o crime do 273, eu estou analisando só a mensagem que você me mandou, eu não sei se o negócio é falsificado, se é roubado, se é... Enfim, eu estou analisando só o que você me mandou aqui, a princípio caracteriza assim. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Falei, bom, o exame é verdadeiro, né? O cara trabalha no laboratório, ele deve vender para o hospital e tal. Não sei se ele desviou uma parte ou se ele pode vender mesmo para quem ele quiser vender, não conheço a regulação, mas ele está lá vendendo aquilo no grupo de WhatsApp do condomínio onde ele mora. E ele não deveria estar vendendo aquilo no grupo de WhatsApp do condomínio onde ele mora. Com certeza tem uma violação de alguma norma regulamentar aí sobre isso. Com certeza. 10 a 15 anos de pena, né? Então 10 a 15 anos, crime hediondo, essa é a questão. Enquanto se ele estivesse vendendo cocaína, a pena seria 5 a 15 anos, né? No crime equiparado hediondo. E no caso dele, que provavelmente é primário, não se dedica ao crime e tal, se fosse no tráfico de drogas, ele ainda teria o privilégio lá do parágrafo 4º do artigo 33, que no crime de falsificação de medicamentos lá na modalidade equiparada, não tem, né? Então, eu acho que quando a gente tem uma situação dessa, o bem jurídico é o mesmo, as condutas são muito semelhantes, o perigo abstrato nas duas. Eu acho que é possível, sim, que o juiz corrija essa falta de proporcionalidade que o legislador deixou ao elaborar a lei, né? Então, eu não sei exatamente um critério para que isso não esbarre numa ignorância completa à legalidade, numa ignorância completa à vinculação à lei, mas me parece que é nesse sentido. E aí eu até anotei isso aqui em algum lugar, eu não me lembro onde foi que eu anotei, mas enfim, eu acho que a questão é que muitas vezes a gente acaba, e acho que isso está no Nilo com Zaffaroni também, a gente acaba se apegando à lei, né? A gente se apega à lei de uma forma ali, mas esse apego à lei não pode permitir que a gente se torne cego numa situação como essa, onde o bem jurídico é o mesmo, onde a conduta também é de perigo abstrato, onde a gente tem um sujeito ativo que é semelhante ao sujeito ativo do outro crime, ou seja, a gente tem ali determinadas circunstâncias que Só devem levar então, a esse... Temos aqui a presença da desembargadora Cátia Amaral. Muito legal. Obrigado aí pela audiência. Que honra. Muita honra, muita honra. Então, acho que é nesse sentido. Acho que a limitação tem que ser nesse sentido, né? De que o juiz ele não pode também ter uma liberdade completa. Já não acho até, Felipe, eu acho até que assim, o grande problema é assim, eu concordo, eu acho que tem
determinados casos limite, né? Me parece que esse caso é o caso limite, né? Outro Aham. caso que também, ao meu ver, era limite, como até houve uma alteração da escala penal, até comentei isso numa live passada com o professor Daniel, mas enfim, por exemplo, o crime de concussão, que a pena era É. mais baixa do que o crime de corrupção passiva, era outro caso clássico, né, de caso limite. Só que eu acho que o grande problema, e aí eu volto a falar que esse é o meu grande. Eu confesso que uma trava que eu tenho realmente com relação ao ativismo judicial. É o que o ativismo judicial, quer dizer, que a aplicação do princípio da proporcionalidade, de princípios, etc., para afastar a aplicação de normas, enfim, criadas pelo Poder Legislativo, aliado à nossa dinâmica constitucional de declaração incidental de inconstitucionalidade por qualquer juiz, né, e aqui sem nenhum demérito, mas eu acho que Uhum. isso, obviamente, nenhum demérito ao juiz de primeira instância, muito longe, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou falando que quando você deixa para um órgão central, um Tribunal Constitucional, a alegação e a declaração de Diferente, né? inconstitucionalidade de dispositivos, você consegue controlar mais esse Uhum. ativismo judicial. E me parece que esses dois pontos unidos dentro do nosso ordenamento causa muita insegurança jurídica. Então, assim, na verdade, talvez a minha crítica seja muito mais estrutural da forma como o ordenamento Sim. jurídico está formado como um todo, que aí ele faz criar hipóteses muito grandes de arbitrariedades, de discricionariedades judiciais muito largas, é o que eu acho. Eu concordo com você, mas por outro lado também, se a gente for pensar no tempo da duração de um processo e no tempo da duração de uma ação de inconstitucionalidade e tal, muitas vezes o fato da gente querer buscar essa maior uniformidade, com critérios mais claros para a aplicação, vai ensejar que alguém seja condenado lá aos 10 a 15 anos e que cumpra Sim. uma parte da pena dele, até que a gente consiga, num tribunal superior, manejar algum tipo de recurso. Eu quero só cumprimentar a desembargadora Cátia, ela me cumprimentou, o prazer é meu em conhecê-la e tê-la aqui assistindo a nossa live. Mas, enfim, então, Bernardo, eu acho que o critério acho que tem que ser esse, né? Uma incoerência absurda deve ser corrigida pelo juiz, mesmo que seja o juiz de piso ali, né? Quando há uma incoerência absurda, como essa que você citou da concussão, que o pacote anticrime corrigiu, mas não corrigiu, né? Botou uma Não pena, corrigiu. é, é, Exatamente. uma pena Corrigiu, mas não corrigiu, semelhante, né? uma pena semelhante ali à da corrupção, quando na Melhorou, verdade melhorou. Ele melhorou. melhorou, quando na verdade é uma conduta mais grave. E na verdade não é só isso, né? Se você for pensar, tem uma conduta equivalente à concussão e à corrupção passiva na Lei 8.137, no 87. artigo 3º, e lá continua tendo a pena, acho que de 1 a 8 anos lá, né? Então, E unidas no mesmo tipo penal ainda. exatamente, exigência, solicitação, tudo junto lá no artigo 3º, salvo engano, inciso 2. Terceiro. É isso mesmo. Então, a falta de proporcionalidade continua ali. Ou seja, se algum juiz deixava de aplicar a pena da concussão baseado na corrupção passiva, ele pode deixar hoje de aplicar baseado no artigo 3º, inciso 2 da 8.137. Eu escrevi um e-book, na verdade, distribuí gratuitamente na internet sobre o pacote anticrime, e foi uma das observações que eu fiz lá. Corrigiu, mas não corrigiu, né? Porque, primeiro, botou uma pena semelhante à da corrupção, não Não. atentou para a gravidade ali das condutas. E, segundo, continuou, manteve uma falta de proporcionalidade com a Lei 8.137 de 90. Eu acho que não tem muita correção ali. Mas é isso. Enfim, eu acho que Bom, diante de uma incoerência muito grande, na minha opinião, o juiz deve poder fazer a correção e evitar assim que uma pena desproporcional seja aplicada ou algo nesse sentido. acho que a gente fez aí já um. Até de repente nos alongamos demais, né? Porque essa live aqui é uma desgraça. Lá em 1 hora ela corta, cai você, independentemente de que Exatamente. ponto você esteja. Né? Então, quer dizer, como Exatamente. já passou os 30 minutos, 30 e poucos minutos, vamos passar para os pontos agora, exatamente das Vamos. alterações. De repente a gente faz uma, uma parte 2 lá do teu perfil, se você quiser, para a gente continuar discutindo. Tá. Mas Pode ser. pega aí os Pode mais ser. importantes e aí a gente começa a falar sobre eles. Vamos lá. Tá, então, assim, pegando os mais importantes, né? Eu tinha até feito aqui uma lista um pouco maior, mas vamos começar aqui. Assim, eu acho que um ponto que me incomodou bastante, e até pensando na ideia
de que a proporcionalidade ela não tem só o viés da proibição do excesso. E acho que o professor Felipe travou aqui para mim. Não sei se travou para vocês, mas aqui deu uma travada. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Aqui no meu, aparentemente voltou. Voltou aí? Voltou. Um dos dois travou aqui. Mas, enfim, então eu acho que também tem um aspecto dentro da proporcionalidade, né, inerente à questão da proteção. Enfim, a lei penal ela também não pode ser desproporcional e deixar em situações que são com uma proteção deficiente. Eu acho que a proporcionalidade também busca esse equilíbrio entre a proibição do excesso, mas também isso. E aí um ponto que me incomoda pelos dois lados, ou seja, ele consegue me incomodar tanto na proteção deficiente quanto na proibição do excesso, dependendo de por onde eu olho para ele, é a questão da ação penal no estelionato. É uma mudança de ação penal, não mudou pena, não mudou causa de aumento, mudou a ação penal do crime e é algo que me incomodou bastante no pacote anticrime. E fazendo uma análise pelos dois lados, né? Primeiro, uma análise diante de outros crimes patrimoniais que têm uma gravidade menor. E aí a gente vai esbarrar naquela questão de que a análise da proporcionalidade entre o crime e a sanção penal, ou entre o crime e a atuação do direito penal, porque aí eu acho que não é nenhuma questão da sanção penal, mas sim da atuação do Estado repressor ali, ela não é só quantitativa, né? Ela é também qualitativa. E quando ela é qualitativa, ela pode acabar levando para uma seletividade, ela pode acabar levando para uma aplicação seletiva de penas maiores ou de uma incidência maior do direito penal. Mas eu pego aqui, por exemplo, a questão da ação penal do estelionato se comparado a um furto simples, se comparado à apropriação indébita. Me parece que quando eu olho para a conduta em si, analisando o grau de dano ao bem jurídico que ela pode implicar, o estelionato me parece uma conduta que pode gerar um dano patrimonial maior, pela própria forma como ele ocorre, pela aplicação da fraude, pelo fato dele envolver um consentimento da vítima em erro, e aí quando ela consente em erro, ela acaba tendo uma vulnerabilidade maior ao patrimônio dela do que quando há um furto, ou do que quando há uma apropriação indébita. E aí, transformar o estelionato num crime de ação penal privada, que depende da vontade da vítima, e manter o furto simples, né, principalmente o simples, como sendo de ação penal incondicionada, e a apropriação indébita como sendo de ação penal incondicionada, me parece que é uma falta de proporcionalidade no sentido de que o furto e a apropriação indébita se tornaram excessivos ali, nesse aspecto, se tornaram excessivos. Agora, se a gente for pensar numa questão qualitativa, né? O que tem mais? Né? Tem mais furto ou mais estelionato? O que incomoda mais a sociedade? Né? Incomoda mais a sociedade o furto ou o estelionato? Eu, particularmente, já fui vítima dos dois. E aí, como fui vítima dos dois... Eu também. Pois é, para mim, incomoda. E a gente cai, né? A gente cai nos negócios. O negócio é impressionante. Então, no outro dia, eu já ia caindo naquele do WhatsApp, essa fraude do WhatsApp. Então, a gente cai nesse negócio. Né? Então, como eu já fui vítima dos dois... para mim, o estelionato ficou marcado de forma pior, porque o estelionato você se sente um trouxa, né? E talvez por isso a ação penal tenha mudado, naquela concepção antiga de que quando o crime, de certa forma, também atinge a imagem, a honra, e o processo penal é público, você expor a vítima no processo penal, aquela ideia que tinha lá nos crimes sexuais, que tem nos crimes contra a honra. Aliás, era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Bom que você já abordou, porque sempre vou tentar puxar sardinha para o processo penal, né, Felipe? Que é o que eu mais ou menos sei um pouco, talvez. Mas, se eu não souber, eu vou falar, pô, Bernardo, aí eu não sei porque processo penal eu faltei. Vamos lá. Mas eu queria exatamente discutir isso com você, porque eu vi uma mudança legislativa nesse sentido. Porque a ideia sempre foi mais ou menos essa. Pelo menos essa justificativa da doutrina clássica do processo penal. A primeira justificativa para a escolha das ações penais serem condicionadas à apresentação seria exatamente isso que você falou, que é os treptos de judice. A exposição da vítima. Isso, exatamente. Então, quer dizer, a publicização daquele fato criminoso traria mais prejuízos ainda para a vítima.
e do outro ponto de vista processual também, a necessidade da colaboração da vítima para que aquela determinado crime fosse investigado. Uhum. Porque na maioria desses crimes também, se a vítima não colaborar, provavelmente a persecução penal dará em nada. Uhum. A vítima é muito importante. E durante determinado lapso temporal, você também sabe disso, os crimes sexuais passaram, em determinada época, como sendo ação penal pública condicionada à representação, né? E antes eram privadas. Até, antes eram privadas, privada. Eu acho assim, particularmente, óbvio que essa discussão para uma live inteira, eu até acho que esse momento da lei foi o ápice, o melhor momento. Eu acho que pública incondicionada, eu tenho uma certa crítica exatamente por causa da vítima. Eu acho que a vítima tem que ter aí a vontade dela ser ouvida pelo judiciário. Mas, enfim, Você isso é sabe outra que questão. a primeira aula que eu dei lá em 2018, depois dessa mudança, que, salvo engano, foi em setembro de 2018, eu entrei em sala de aula com a lei na mão, né? E aí, quando eu vi que a ação tinha se tornado incondicionada, eu falei exatamente isso. Eu disse, olha, me parece que quando era privada, quem é que promove queixa, né, cara? Contrata advogado, tal. Você é advogado criminalista, você já foi contratado para fazer uma queixa? Então, não sei se já, né? Então, mas é raro acontecer Raramente, isso, né? raramente, Então, raramente. Né? você pega os crimes contra a honra, quando a vítima da difamação feita pela vizinha descobre que ela vai ter que contratar um advogado para promover a ação penal, ela faz um acordo de composição civil lá no GCRIM na hora, né? E Porque ela sabe resolve, que... exatamente. Então, eu fiz essa colocação. Falei, ó, privada não dava, mas incondicionada. E aí falei sobre a revitimização da vítima, a publicização e etc. Aí, quando terminou a aula, tinha uma aluna que era ativista de movimento feminista e ela veio falar comigo e eu achei que eu ia ganhar aplausos dela. Eu falei, pô, vou ganhar aplausos. Falei de revitimização da vítima do crime sexual e tal. E ela virou para mim e falou assim, professor, a grande Foi questão esculhambado. é que a vítima do crime sexual muitas vezes tem medo, né? E aí, como ela tem Sim, medo, ela não vai representar ou vai se retratar da representação e etc., porque ela tem medo de sim, sim. denunciar, tem medo de fazer a notícia do crime, tem medo de representar. E quando o autor do crime sabe que a vontade da vítima vai ser relevante para que ele seja punido, processado pelo menos, ou não, punido já Isso não sei, mas que ele seja estimularia, né? processado, isso estimula que ele age ainda com mais violência contra ela e que intimide mais ainda a vítima nesse sentido. O ladrão, ele sabe que se ele rodar, rodou. A vítima não tem nada a ver com isso. A vítima não Sim, vai poder sim. chegar lá e dizer, não quero que aconteça nada com ele. Mas num crime sexual vai. E como o crime sexual muitas vezes é praticado por um conhecido, por um primo, por um irmão, por um pai, por um amigo do trabalho, pelo porteiro do prédio, é muito fácil expor a vítima a esse tipo de ameaça para que ela não. E aí eu fiquei ouvindo aquilo e falei, eu acho que de fato você tem razão, é melhor tirar a responsabilidade da vítima e transferir para o Estado e criar a possibilidade do sigilo do processo, por exemplo, lá no 234, salvo engano, 234A, alguma Sim, coisa sim, assim, sim. criar a possibilidade de sigilo do processo do que, e aí tentar preservar a vítima por outros atendimento psicológico, assistência, até em casos extremos, a aplicação da 9.807 a ela, ou de outras medidas de proteção, mas tentar resguardar a vítima por outros meios do que deixá-la sob a ameaça do autor do crime sexual. E aí eu acabei mudando a minha opinião sobre isso, e acho que a Não. ação penal incondicionada talvez seja melhor. E voltando aqui no tema do estelionato, né, tem esse aspecto, primeiro, olhando a partir do furto e da apropriação, de que me parece que o furto e a apropriação serem mantidos como incondicionado, enquanto o estelionato se tornou condicionado, representa uma falta de proporcionalidade no sentido do excesso. Mas, por outro lado, quando eu olho no estelionato a ação penal condicionada à representação, embora seja um crime patrimonial, não violento e etc., eu não sei se eu tenho dado aula demais em turmas policiais, e aí tenho muito contato com pessoas que vão trabalhar na investigação e tal, mas, por outro lado, enfraquece a investigação de crimes de estelionato, principalmente desses novos estelionatos. Estelionatos cibernéticos, estelionatos praticados pelo Que atinge um WhatsApp, número que indeterminado de atingem um número pessoas, né? indeterminado de pessoas que você não tem, muitas vezes, nem contato com a vítima. Né? Você imagina o seguinte, eu tenho um telefone que eu dou para os alunos e tal, que tem uma lista do Telegram e tal, tem contato aqui de, sei lá,
A última vez que eu vi tinha 8 mil contatos na agenda. 8 mil alunos. Se eu caio num golpe daquele do WhatsApp nesse telefone aqui e alguém entra lá e começa a mandar mensagem para os meus alunos dizendo assim, olha, estou fazendo caridade, estou vendendo uma apostila minha, o cara vai ler as minhas conversas, né, porque eles leem a conversa, eu estou vendendo apostilas minhas por R$ 15, por R$ 20 e estou doando o dinheiro todo para o INCA. O cara lê lá, vê que eu tive câncer, estou doando tudo para o INCA. Cara, E eu aí acho todo mundo que começa a doar. 90% dos meus alunos vão cair nesse negócio, entendeu? E aí vão pegar e vão começar a mandar dinheiro pro cara. E quando eu me der conta disso, falar, ih, clonaram meu WhatsApp e tal, até conseguir reinstalar o WhatsApp, avisar as pessoas, interromper isso, e chegar numa delegacia e dizer, ó, clonaram meu WhatsApp, estão mandando mensagem para os meus alunos, estão pedindo dinheiro, a delegacia depende da vítima do estelionato, que não fui eu. Mas talvez, Felipe, a solução para isso seria estabelecer uma exceção. Aliás, dentro daquelas exceções, porque Tudo a própria bem. lei já estabeleceu algumas. Crime contra a Estelionato administração, com a administração pública, maiores de é, 70 anos, eu acho, né, quando criança e vítimas, né? adolescente. É, Pode ser uma alternativa, né? Disser que quando o crime não tiver vítima determinada, mas que por meio da investigação é. policial, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas aí vem um outro ponto, né? Então, para que mudar, entendeu? Não, maior de 70, que eu também não sei por que foi maior de 70. Enfim, acho que tem uma coisa com a idade de 70 ali. Se o É, Estatuto do é. Idoso coloca o idoso com 60, né? Por que não uniformizar logo o tratamento? Mas tudo bem, maior de 70, menor de 18 anos, criança ou adolescente, administração pública como sujeito passivo, tal. Então tem lá as exceções. Aí vamos botar. Só um parênteses aqui, Felipe, que o meu aluno está perguntando, mas nesse caso não seria de novo ativismo? Não, o que a gente está sugerindo aqui seria eventualmente aí A uma mudança na inclusão na lei. lei, né? Uma mudança na lei, de lés ferenda, isso. Ah, não, isso o Mas, juiz não poderia fazer, né? é, Transformar em ação incondicionada, ele não poderia fazer. Mas, enfim, então esse é. Eu olhei para o relógio ali agora e me preocupei. Então, esse é um ponto que incomodou, mas talvez não seja nem o mais importante, né? Eu acho que o ponto mais importante, aí eu vou para ele, né, nessa minha análise aqui, eu tinha 10 pontos aqui, a gente falou de um, então vou falar de dois, pelo menos. acontece. Essas lives tinham que aumentar um pouco mais esse tempo. É Vamos lá. verdade. E o Instagram corta e corta mesmo, né? E eu fui fazer uma Bota gracinha, mesmo. na minha live dessa semana aí, em algum horário. E aí, na hora que tava ali passando, começou a contagem regressiva. Já viu a contagem regressiva? Ela aparece Sim, ali. sim, sim. É 30 Aí eu falei segundos, ó. assim, não vou apertar, vou ficar aqui com as mãos e vamos lá e tal. Aí quando faltava 10 segundos, eu fiz contagem regressiva junto, 10, 9, 8 e tal. Aí quando cai, não dá a opção de salvar a live nem de publicar Mentira! É tipo no punição. É punição, não pode deixar cair. Você tem que interromper antes ali, senão você não consegue salvar a live. Tem o pessoal aí falando para a gente marcar outra. Vamos marcar depois pelo WhatsApp, mas aí. Vamos. Ih, agora travou. Travou aqui para mim. Não sei se. Acho que calma Voltou? aí. Voltou? Voltou. Na hora que você ia falar marcar outra, você caiu. Vamos marcar outra depois pelo WhatsApp, mas aí vamos fazer aqui no meu perfil, né? A gente fez uma no teu, aí a gente faz uma aqui no meu. E aí, para o pessoal, meu público também conhecer você. Mas eu acho que um ponto também que me parece uma agressão à proporcionalidade muito clara é na mudança na lei de crimes hediondos. Cara. Eu acho que ali tem vários aspectos. Acho que dentro do pacote anticrime, a mudança mais atécnica foi na lei de crimes hediondos. O legislador, eu acho que não leu a versão anterior da lei. Eu não sei onde estavam os assessores. Acho que não teve nenhum tipo de assessor. Eu acho que não tem. Não, eu acho que não tem. Acho que não, não tem. Então, assim, é gritante o negócio. Né? Então, você imagina, eu vou pegar bem pontual, né? No roubo, que era hediondo só o latrocínio, e que cá entre nós eu tenho dúvida se era hediondo nessa janela entre 2018 e o pacote anticrime por causa da mudança da redação do parágrafo terceiro. Então, eu acho que eu tenho dúvida nesse período, mas já desisti de ter esse tipo de dúvida, então estou considerando que era hediondo desde sempre lá o latrocínio. Então, o latrocínio era hediondo, tá, continuou sendo, mas aí incluiu o roubo com a lesão grave. Aí você fala, tudo bem, né? Um roubo com violência, a violência resultou em lesão grave, pode até ter dolo dessa lesão grave, crime qualificado pelo resultado, legal. Aí inclui o roubo com arma de fogo.
arma de fogo de uso permitido ou arma de fogo de uso restrito. Aí você já fala, pô, mas então quase todo roubo virou hediondo, né? Porque quase todo roubo é praticado com uma arma de fogo. Então, tá. Aí inclui o roubo com privação da liberdade. E o roubo com privação da liberdade está num contexto de aumentos de pena lá do parágrafo 2º original, que tem o concurso de pessoas, que tem o roubo de explosivos, não com explosivos, mas o roubo de explosivos, novo também, que tem o roubo de transporte de valores. Eu fico pensando, se a gente for pensar num caráter objetivo da proporcionalidade, ou seja, o bem jurídico e a potencialidade de dano da conduta, não sei se um roubo com restrição da liberdade é muito mais lesivo do que um roubo de transporte de valores. Se a gente entender que o bem jurídico essencial ou principal é o patrimônio. Então, acho que fere a proporcionalidade colocar o roubo com restrição da liberdade entre as hipóteses de crime hediondo e não colocar outras hipóteses de roubo com o mesmo aumento de pena, com a mesma circunstância de aumento de pena. E mais ainda, se a gente for pensar, né, que se o que justifica a hediondez é a restrição da liberdade, o sequestro não é hediondo, né, lá no 148. Então, se o sequestro não é hediondo, colocar o roubo ali como crime hediondo, quando tiver a restrição da liberdade, em razão da restrição da liberdade, me parece uma violação à proporcionalidade. E acho que nessa... Cara, assim, só um parênteses. Eu acho que a opção legislativa, essa política criminal de escolha de qual crime vai ser hediondo ou não, é quase aquele negócio, tipo, joga pra cima, o que cair na mesa é hediondo, o que cair no chão não é, né? Exatamente. Assim, não tem critério, né? Assim, e se você busca, e o que é interessante, você busca os motivos da lei, eles nunca solucionam a questão. Assim, nas exposições de motivos, nas alterações, não tem, entendeu? Esse negócio é totalmente aleatório. E se você for pensar, né, eu acho que isso está muito claro quando a gente pensa numa outra hediondez, que é a hediondez do furto qualificado pelo uso de explosivos. Porque aí fica muito mais claro isso. Fica muito mais claro que a lei ali está tentando, o legislador tentando usar a lei ali como uma forma de prevenção, né, que vai se justificar, né, por esse aumento da incidência do direito penal, o aumento da pena, a criação da hediondez e etc. Maior gravidade. Aí que a gente sabe que não faz esse efeito, né? Mas, o direito penal simbólico, né? Simbólico, exatamente. Então, se você for pensar, cara, qual é o roubo com restrição da liberdade que hoje acontece? Qual é o caso concreto de roubo com restrição da liberdade? É o roubo de carga. Sim, sim. Legal, que leva o caminhoneiro para evitar que ele acione o rastreador e muitas vezes para que ele vá embora com o caminhão depois. Então, para que o caminhão, a carreta não fique lá, né? O cara não sabe dirigir a carreta. Imagina, ele senta numa carreta, tem 4 alavancas de marcha aqui, ele não faz a menor ideia de como faz aquilo. Então, é um ladrão, morador ali do Complexo do Alemão, né? Ele não faz a menor ideia de como conduz a carreta. Óbvio que tem quadrilhas especializadas nisso, mas muitas das vezes a gente vê ele levar o caminhoneiro junto para ele não acionar o rastreador e para ele levar o caminhão embora depois de descarregar. Sim. E aí, esse caso concreto de roubo de carga é algo que tem acontecido com frequência? Sim. Todos os dias de manhã, durante um determinado período, ligava lá o RJTV para assistir e estava lá o Globocop filmando um roubo de carga na Avenida Brasil, o caminhão dentro do Complexo da Maré, do Alemão, sendo descarregado pelos bandidos e muita gente da comunidade pegando coisas ali e tal. Então, isso incomoda o legislador, né? Incomoda uma parcela da sociedade que enxerga no direito penal essa solução. Então, acho que é isso. E no furto com explosivo, você vê que o roubo com explosivo não é hediondo. É aquilo que você está falando, é aleatório. O crime de explosão não é hediondo. Mas o furto, que não tem violência, que não tem grave ameaça, que a vítima direta Não, e cá entre nós, furto já, ao meu ver, em tese, óbvio, salva exceções muito grandes, não deveria ser hediondo, né? Assim, claro, exatamente. Um crime
exclusivamente Independentemente da patrimonial. circunstância. Exatamente, exatamente. Então, ele pega o furto com explosivo e coloca como crime hediondo, né? Me parece que isso, se você olhar que o roubo com explosivo não está, que o crime de explosão não está, e que um crime patrimonial sem violência, sem grave ameaça foi considerado como hediondo, isso grita ali claramente com uma falta de E, proporcionalidade. e aí a gente, só porque, Felipe, é isso. É, Infelizmente, falta só eu estou 3 vendo. minutos para ele Eu terminar. entendo, Né? eu Você tá entendo. vendo? Eu estou desesperado aqui. Senão a gente vai É, perder a live, porque até eu deixo gravado aqui. Depois eu gravo no meu computador, te mando o link também, para você guardar aí com você se você quiser. E aí a grande questão é assim, só para a gente fechar aí, voltando lá para aquele fóssil circular, voltando para o problema lá do início. E aí o que o juiz faz no caso concreto? Porque o então, furto é hediondo, em eu tese. acho que nessa hipótese a gente está diante de uma incongruência muito grande, né? Uma incongruência gritante, assim, uma incongruência daquelas que o juiz tem Ó, que a atuar. desembargadora Kátia adorou você, já pediu seu Insta e Legal, falou que quer marcar legal, outro urgentemente, que ela legal. Obrigado, adorou. desembargadora. Vamos marcar outra Aliás, aqui, está sim, todo com mundo certeza. pedindo, marquem, marquem mais, todo mundo está pedindo aqui, mas vamos lá. Depois que você me mandar o link do vídeo, eu vou colocar no YouTube também, deixar lá no YouTube. Maravilha. E aí a gente divulga a data, né? Você faz aquela artezinha que você fez, Sim, estava bonitinho sim, aquilo sim. lá, achou uma foto minha de Gostou? terno e tal, gostei. Aí você faz uma, Ficou bonito. ficou, aí você faz uma daquela lá para gente combinar. Mas eu acho que nessa hipótese, né, o juiz deve corrigir essa questão, cara, porque você considerar, né, o furto com É um explosivo desequilíbrio como muito crime grande. hediondo é um desequilíbrio muito grande, é uma incoerência muito grande. Quando o roubo com explosivo não é, quando a explosão não é, quando o furto não tem uma dupla subjetividade passiva para ser vítima do explosivo, não, enfim, me parece que aí cabe a correção da proporcionalidade pelo juiz. Talvez em outros pontos não, mas eu acho que esse é um tipo de incongruência tão gritante que exige isso sob pena de botar alguém que praticou um furto com explosivo para ter uma progressão de regime com 40% da pena se ele for primário, né? Então, acho que isso é demais. Quando, na verdade, se você for pensar, nem no furto tem lá uma qualificadora para se resultar morte. Da explosão Sim, sim. resultou morte. Não tem, entendeu? Não tem Não nada. tem. Então, mostra mesmo que o legislador deu uma viajada ali. E essa análise da lei de crimes hediondos, eu não sei se você fez uma live com alguém sobre isso, merece fazer, porque o legislador Merece, merece. errou em todos os Não, dispositivos. reiteradas vezes, É surreal. É surreal. Ô, Felipe, cara, eu agradeço muito a sua presença. Foi, acima de tudo, uma honra para mim. Você sabe que eu tenho uma grande admiração e carinho por você extremo. E, enfim, foi uma grande honra mesmo te ter aqui. Espero que a gente consiga marcar uma nova live aí para continuar, que tem muita coisa ainda para falar dessas mudanças tópicas em direito penal produzidas pelo pacote anticrime. Foi um grande prazer. Dá aí um Legal. tchau para a galera, um beijo a todos e para a gente fechar, que falta 40 segundos. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos aí por terem assistido. Obrigado, Bernardo. Você é um cara muito querido. Obrigado pelo convite. E já estou confirmado para a próxima. É só a gente definir a data e o horário. Maravilha. Grande Valeu. beijo a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.